Ogum dentro da nossa sociedade. Comentei lá um pouquinho antes, quando nós começamos, que Ogum é o orixá, ele pertence, que o Ogum, ele traz pra gente a energia da tecnologia. Que toda a tecnologia que nós conhecemos hoje tem um pouquinho de Pai Ogum. E como é que se descobriu isso? Todo mundo já estudou a tabela periódica, né? Dentro da tabela periódica tem um elemento, um minério, na verdade, chamado nióbio. E se por acaso vocês não se lembram do nióbio, nós vamos lembrar dele agora. Porque é através da energia nióbio, que é difícil falar, né? Nióbio, que nós estamos aqui nesse workshop de forma online. Por incrível que pareça, é um dos minérios mais abundantes no Brasil, onde nós aqui recolhemos esse minério da natureza de forma bruta, exportamos para outros países e compramos de volta numa forma refinada, para utilizar nos nossos componentes eletrônicos. A riqueza da nossa terra, o nióbio, um dos elementos minerais mais abundantes no Brasil, nós recolhemos de forma bruta, enviamos para o exterior para que eles refinem e nós o compramos de volta. Infelizmente trabalhamos dessa forma, mas felizmente temos condições de comprar o nióbio de volta de forma refinada e utilizar nos nossos componentes eletrônicos. O nióbio está presente em todos os celulares. Todo celular não tem um chip? E dentro do chip tem nióbio. Todos os computadores eles têm uma porcentagem de nióbio. Por que o nióbio é tão importante? Porque ele é um elemento extremamente resistente à corrosão. Ele é extremamente resistente a altas temperaturas. Por isso que ele é utilizado nos computadores. Todos os computadores, os nossos computadores de casa, os nossos notebooks, eles têm uma ventoinha, um ventilador para que se resfrie. Mas não é o suficiente para que as nossas máquinas não superaqueçam. Se não fosse o elemento nióbio, nenhuma ventoinha daria conta. E nós não teríamos condições de estarmos nesse encontro hoje, porque tudo iria se superaquecer. Quanto maiores, nós estamos falando de computadores domésticos, né? O que a gente utiliza todo dia, a gente está falando de celular, que é o que a gente utiliza todo dia. Imagina grandes empresas que utilizam de componentes eletrônicos gigantes, onde os computadores são enormes, a quantidade de nióbio que não tem nesses computadores, a quantidade de energia de Pai Ogum que não tem nesses computadores. E a gente não se dá conta disso. O nióbio está presente na aeronáutica, está presente nos navios, está presente nos foguetes. Por quê? O que move o foguete? Quando o foguete sobe, ele não solta o fogo por baixo? Se não fosse o nióbio para não permitir que os equipamentos não superaquecessem, o foguete não ia disparar. Energia de Pai Ogum. E na indústria médica? Vocês já pararam para pensar que a energia de Pai Ogum também está dentro da indústria médica? Já ouviram falar em marca-passo? E quantos dispositivos médicos tem nióbio dentro? Indústria médica, muito importante. E olha que interessante. Hoje em dia, a maioria das cirurgias elas são feitas de forma por vídeo, onde não é necessário que hajam cortes no corpo das pessoas. Mas se nós formos pegar alguns tipos de cirurgia ou algum tempo atrás, as cirurgias elas precisavam os corpos das pessoas para que fossem feitas as cirurgias precisavam ser cortados com bisturi. E no bisturi nós temos o elemento ferro. Elemento ferro que pertence a Pai Ogum,
que é permitido o corte nos nossos corpos. E aí, para as pessoas, nada contra, mas para as pessoas que são contra o sangue de alguma forma, nas feituras dos orixás, quando nós nascemos com o cordão umbilical grudado nas nossas mães, correto? Esse cordão umbilical ele precisa ser cortado. E ele é cortado com o que, gente? Se não com uma lâmina. E a lâmina pertence à energia de Ogum. E se nós formos levar bem ao pé da letra, a nossa primeira iniciação espiritual acontece no nosso nascimento. Todos nós, de alguma forma, no momento do nosso nascimento, nós somos todos iniciados na energia de Pai Ogum. Fantástico isso, né? E a gente não para pensar, às vezes por falta de estudo, por falta de conhecimento, mas que são informações que eu tenho certeza que a partir de agora farão muita diferença nas nossas vidas. Muita.